Muito bem, então hoje eu vou tirar aquela dúvida que muito brasileiro tem, né, de como comprar um imóvel lá na Flórida. Um destino que é muito procurado pelos brasileiros, tanto Orlando como Miami principalmente. E hoje eu vou esclarecer tudo aqui para vocês, todas as dúvidas. Até o final desse vídeo você vai ter nas mãos um guia passo a passo de como conseguir adquirir, claro, além também de você descobrir os tipos de imóveis que existem para adquirir lá, tá? Não é só casa de férias, que é o que todo mundo busca normalmente. Então, falando um pouquinho sobre os tipos de imóveis. Existem basicamente três tipos de imóveis que você pode comprar lá na Flórida. O residencial para casa de férias, que é o que a maioria já conhece. O residencial para renda são aqueles imóveis que você consegue alugar em curta temporada, fazer o Airbnb, e inclusive você pode usar como uma moradia lá de férias, uma moradia que você vai usar esporadicamente ou até deixar para algum parente, algum familiar usar simplesmente travando a agenda do imóvel lá pelo próprio aplicativo, tudo na palma da sua mão. E tem um terceiro tipo que é o comercial com renda. O comercial com renda é você comprar, por exemplo, um ponto comercial que tem uma Starbucks, e aí você vai ter todos os meses aquele aluguel garantido dessas grandes empresas te pagando ali todos os meses. Começando então pelo residencial para casa de férias, né, que é o que todo brasileiro já conhece. Esses são os imóveis mais procurados e tem uma infinidade de opções, né? Aqui eu abri uma print aqui do mapa, nós temos mais de 10 mil imóveis catalogados, então você imagina a quantidade que você tem para escolher. E, claro, diversos preços, muito variado, depende da região, depende da metragem, depende do estado do imóvel, mas tem realmente muitas opções e você, claro, pode adquirir uma caso você queira também. Essa daqui é uma modalidade que poucos brasileiros conhecem, né? Esse aqui é o residencial para renda lá nos Estados Unidos. Como é que funciona? Geralmente, essa modalidade aqui é mais voltada para lançamentos imobiliários lá. Por quê? A construtora já lança o projeto com a autorização do que a gente chama de short term rental. O que isso quer dizer? Aluguéis de curtíssima temporada. O Airbnb, por exemplo. Um dado curioso sobre esse tipo de imóvel é que apenas 1% dos imóveis lá em Miami tem essa autorização. Então você imagina aquele mar de prédio, aquele monte de prédios em Miami, e você ter somente 1% que é possível fazer esse tipo de locação. Lá você tem dois tipos de administração. Pode ser do próprio prédio ou por conta própria. Se você deixar o próprio prédio administrar para você, você ter dor de cabeça nenhuma com limpeza, com check-in, check-out, nada disso. Eles cobram normalmente de 20 a 30% das diárias. E aí todo mundo pergunta, né? Beleza, e como é que eu pago este tipo de imóvel? Aí tem aquele conceito do OPM. Vocês conhecem? Other People's Money? Pois é, vou explicar para vocês como que vai funcionar isso na prática. Então você imagina, a partir lá de 600 mil dólares mais ou menos, você consegue adquirir uma unidade dessas. Você vai precisar dar lá no cash 10% de entrada, que seriam 60 mil dólares. Os outros 30% que você teria que dar, de 2 a 3 anos, seriam no período obra, que daria aí em torno de 180 mil dólares. E é aqui na parte do financiamento que entra a grande sacada, que é o Other People's Money. Como que funciona? Você imagina que os bancos norte-americanos vão literalmente brigar pelo seu empréstimo. Porque como é que funciona lá nos Estados Unidos? Quando você compra um imóvel, por exemplo, por 600 mil dólares, ele vai ser 600 mil dólares até o fim do contrato. Não tem reajuste, como acontece no Brasil, por exemplo, né? No Brasil, você tem o reajuste do INCC, normalmente, que as construtoras cobram ao longo dos meses. Né? Isso vai criando aquele bolo e o imóvel fica mais caro para você financiar lá no final do contrato. Aqui não. Aqui o imóvel vai se ter a valorização total. Normalmente esse imóvel depois de pronto vai estar custando quase o dobro. Então, um imóvel de 600 mil dólares pode colocar aí tranquilo que ele vai estar valendo perto de 1 milhão ou 1 milhão de dólares. E vai faltar quanto para você pagar? Vai ficar faltando 60%
do imóvel que antes custava US$ 600 mil. Só que o banco tem na mão dele agora um imóvel dado como garantia de US$ 1 milhão. Então os bancos te emprestam literalmente sorrindo. Empréstimo não é um problema lá nos Estados Unidos para esse tipo de modalidade. E o profissional que nós indicamos aqui, eu tenho um back-office gigante por trás que resolve tudo isso, que é o profissional chamado Mortgage Broker. Né? Eles são os profissionais que vão colocar o seu caso na frente de diversos bancos e esses bancos vão brigar para te fornecer a menor taxa possível. Você vai ter nas mãos diversos bancos disputando a melhor taxa possível para te atender. E vamos supor que você consiga aqui uma rentabilidade anual, por exemplo, de 20%. Temos até 33% de rentabilidade, para vocês terem ideia, com esse tipo de modalidade aqui. Vamos supor que o banco consiga para você um juros de 5,5% ao ano. E você consegue rentabilizar esse imóvel 20%, 15%, que seja 10%. Você já está ganhando nesse spread, nessa diferença de 5,5 para 10, esses 5%, você está ganhando dinheiro em cima do dinheiro do banco. Então é aí que mora também uma das grandes sacadas para você fazer muita grana e conseguir comprar tranquilamente o imóvel lá nos Estados Unidos. Você percebe que não é uma coisa tão difícil assim como as pessoas pensam. Por exemplo, o Vida Edgewater, que está dando até 33% de rentabilidade. Isso é um caso real. Né? A gente consegue fazer os cálculos pela região, pela ocupação desse imóvel. Qual que é a grande mágica aqui? O que acontece em Miami? Miami, hoje é a cidade número um dos Estados Unidos. Todo mundo quer ir para Miami, todo mundo quer ter uma casa em Miami. O mundo inteiro está de olho lá, nessa cidade. E é impressionante como lá tem sempre, todos os meses, pelo menos um evento gigantesco. Miami tem sempre, é uma cidade muito, muito pulsante, muita coisa acontecendo todos os meses. Então, quando você compra um quarto ali de um imóvel, né, de um quarto, dois quartos, você consegue cobrar uma fortuna. Por quê? Só 1% lá pode fazer o Airbnb. Por que isso? Porque o lobby dos hotéis lá em Miami é muito grande. Você imagina se todo mundo pudesse fazer Airbnb lá? Os hotéis iam quebrar. Então lá, o pessoal não deixa isso acontecer. Então quem compra já esse imóvel na planta e pode fazer isso, tem essa grande vantagem competitiva e por isso que você pode cobrar uma fortuna nas diárias desse short stay. Né? Por quê? Porque eles vão comparar os clientes com as tarifas dos hotéis. Então, mesmo que você cobre muito caro e seja uma tarifa próxima à de um hotel, eles ainda vão ficar com o seu porque é mais barato. Então, esse é o segredo para você ter uma rentabilidade tão alta nesse tipo de modalidade. E a outra grande vantagem é que você usar o imóvel, né, a hora que você quiser. Na palma da sua mão, você bloqueia ali os dias que você vai querer utilizar. Por exemplo, no final do ano, você vai tirar férias com a sua família, você pode usar esse imóvel. E ele rentabilizou para você o ano inteiro. Então, é uma forma de você ter a sua casa de férias, entre aspas, né, lá em Miami, por exemplo, e você ter um lazer fora do país que é seu e ainda te rende frutos, te rende dinheiro. Ou seja, ele vai ser pago com o dinheiro dos outros, seja porque você colocou no Airbnb, ou seja porque você ganhou no spread da taxa do banco também. Então você imagina que você ganha em todos os cenários aqui. Agora eu vou falar do imóvel comercial com renda. Só que como vocês estão vendo, é um terreno, né, que é hoje ocupado por uma Starbucks, um terreno de esquina, vendido, inclusive para um brasileiro, por US$ 4 milhões. Então, como que funciona imóveis desse tipo aqui? Eles são considerados os imóveis mais seguros para quem quer dolarizar o seu patrimônio, para quem tem já mais dinheiro em patrimônio, né? Como eu falei, esse aqui é um imóvel de US$ 4 milhões e acaba sendo uma forma muito segura para as grandes famílias americanas e as famílias brasileiras deixarem a maior parte do seu patrimônio investido. Por que é um dos imóveis uma das modalidades mais seguras que existem? Porque eles vão ser alugados para grandes marcas gigantes americanas, como por exemplo Walgreens, Starbucks, FedEx, a própria Tesla. Você imaginou o Elon Musk ser o seu inquilino? Aí vocês vão me perguntar, né, tá, mas por que essas grandes marcas, elas mesmas, não compram os pontos comerciais, já que é tão bom assim? Vamos lá.
a lei americana, na parte contábil, tudo que é aluguel é 100% deduzível do imposto de renda. Então, isso sai do lucro da empresa. Então, falando de forma contábil, é um pouco complicado, mas eu vou simplificar aqui, acaba sendo de graça para essas grandes empresas o aluguel, de forma contábil. Então, para elas não vale a pena deixar um monte de dinheiro investido num ponto comercial, isso daí vai ser dinheiro parado ali para elas, e não vai rentabilizar nada para elas. Agora, se elas alugam esse espaço, aí esse dinheiro acaba voltando e fica sendo de graça, por exemplo, praticamente de graça o aluguel desse imóvel. Então, esse daqui é certamente o investimento mais seguro para quem quer dolarizar patrimônio. As famílias brasileiras que buscam esse tipo de, de investimento, elas estão preocupadas com o quê? O dólar não para de subir. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Então, o que vai acontecer? Muitas famílias que têm patrimônios grandes veem o seu capital perdendo valor ao longo do tempo. O que eles fazem? Dolarizam isso. De que forma? Investindo em tijolo lá nos Estados Unidos. Qual que é a forma mais segura? Comercial com renda. Um ponto muito interessante aqui, nesse tipo de imóvel, é que eles são aluguéis de muito longo prazo. Então você vai pegar ali aluguéis de 10, 20, 30 anos. Eu já vi aluguéis de 60 anos. Então você vai literalmente passar de pai para filho, de filho para neto. Então é uma coisa que vai passar de geração em geração essa renda aqui. Outro ponto muito importante aqui é um conceito que a gente chama de triple net lease, né? O que isso quer dizer? Lá no contrato com o inquilino, que pode ser o Elon Musk, vai estar escrito o quê? Que ele é responsável por tudo que acontece naquele imóvel, toda a manutenção, toda a administração, o pagamento de todas as taxas, seguro. Quebrou um ar-condicionado, quem paga? O inquilino fica responsável. Ah, passou um furacão, o inquilino é responsável por isso. Inclusive, ele é responsável por pagar o seguro do imóvel também. Então, o brasileiro que compra esse tipo de imóvel tem dor de cabeça zero. Zero. Outra grande vantagem é que essa é uma modalidade praticamente tax-free lá de impostos nos Estados Unidos. Por quê? Falando de forma contábil, tax-free agora para quem é dono do imóvel, tá? Ele é praticamente tax-free para quem está alugando, porque o aluguel vai ser abatido do imposto, abatido do lucro da empresa, para quem comprou, para quem está alugando o imóvel, e para quem comprou, você que comprou esse imóvel, você também é tax-free. Por quê? Um, um especialista contábil americano consegue colocar uma taxa lá que chama depreciation no imóvel, depreciação. E essa depreciação, ela acaba saindo, vai fazer com que você não vai pagar imposto aqui também, por causa dessa depreciação. É um pouquinho complicado, é um conceito que é difícil de falar aqui no vídeo, mas em resumo, contabilmente falando, você estará praticamente isento de impostos. O rendimento que você vai ter aqui nesse tipo de imóvel é de 6 a 8% já limpos. Limpos. Então, assim, tirou tudo, todas as despesas possíveis você vai ter de 6 a 8%. Aí, por exemplo, alguns vão dizer o seguinte: não, beleza, aqui no Brasil a gente consegue rendimentos maiores, a taxa Selic está maior do que isso. Beleza. Só que você não está contando que essa rentabilidade aqui no Brasil tem o imposto brasileiro, que é altíssimo, e não está dolarizado, então o real está perdendo valor ao longo do tempo, aqui você está em dólar. Além disso, o principal aqui, que você não está contando, é a valorização desse imóvel ao longo dos anos. Você imagina uma esquina como essa daqui 5, 10, 15 anos, por exemplo. Quanto que vai estar custando isso? Miami, que é uma cidade que só valorizou ao longo dos anos. Agora, é uma questão de como que você compra também o imóvel comercial com renda. Esse imóvel aqui que está pronto, lá nos Estados Unidos você precisa de 30% de entrada e você financia os outros 70%. E claro, também entra o conceito do other people's money. Como que funciona? O spread das taxas, né? Você imagina que você vai ter aqui 8,5% de rentabilidade, média 8%, de 6 a 8%, na verdade, e aí o banco te dá uma taxa de 5%. Você estará ganhando em cima
do dinheiro do banco também. Então aqui você não vai ter que se preocupar com nada, tá? A gente vai dar uma assessoria completa de A a Z para você, desde a parte da escolha do imóvel de acordo com os seus objetivos, toda a parte de contrato, de documentação, né, assessoria de financiamento, a gente vai te indicar inclusive um mortgage broker para te colocar aí na frente dos bancos e pegar a melhor taxa para você. Essa parte jurídica, por exemplo, com herdeiros depois, como que você transfere isso, né, para o filho, para alguém próximo, parte dos impostos, como que você vai pagar isso depois. E a gente tem aqui mais de 100 mil imóveis catalogados. Então a gente vai fazer uma curadoria, filtrar tudo para você, para te entregar o melhor de acordo com as suas necessidades e objetivos, tá bom? Eu espero ter ajudado. Meu nome é Rafael, vou deixar aqui meu WhatsApp na tela. Caso você queira minha ajuda para comprar seu imóvel lá nos Estados Unidos, só me dá um oi lá, vai ser um prazer te atender, tá bom? Muito obrigado, até mais.